Neste vídeo eu vou explicar o que é a regra de Cramer e como é que você pode utilizar. A regra de Cramer é uma regra direta, tá, para resolver um sistema linear que tenha a mesma quantidade de incógnitas e equações. E ele diz o seguinte: se você tem um sistema matricial da forma AX igual a B, né, um sistema matricial que represente um sistema linear de n equações e n incógnitas, tá? Esse A ele é a matriz n por n de coeficientes do sistema. E aqui a gente precisa fazer uma suposição de que o determinante dessa matriz de coeficientes, né, isso seja diferente de zero. Isso aqui é uma condição necessária. Você só pode utilizar se você fizer o determinante dessa matriz de coeficientes e ela der diferente de zero. X ela é a matriz coluna, né, formada pelas incógnitas. E B é a matriz dos termos independentes, né? Também é uma matriz coluna. Então, a solução do sistema é dada por x estrela igual a x1 xn, tá? Aqui eu estou supondo um caso bem geral, n por n, onde cada xj, isso para j variando de 1 até n, que estão aqui nessa matriz de solução, eles são dados por essa fórmula. Isso vai ser exatamente a divisão do determinante de AJ, onde esse AJ é quando você pega a matriz A e você pega a coluna J dessa matriz A e troca pela coluna dos termos independentes, dividido pelo determinante de A. Então, mais claramente, qual é a situação, né? Imagina que você tem aqui um sistema, digamos A11 x1, né? Um sistema de n equações com n variáveis. Aí, digamos aqui A1n xn, aí você tem um monte de equação, né? Desce até a nésima, que seria a n1 x1 mais a nn xn, e digamos que isso aqui é igual a b1, e você vai descendo, né, até bn. Isso aqui de forma bem geral. Então, esse sistema você consegue converter no sistema matricial, né, da forma ax igual a b, onde você tem isso aqui, ó. O A é a matriz dos coeficientes, que é uma matriz quadrada n por n, né? A11, A1n, AN1, ANN. Aí isso vai multiplicar aqui x1 até xn, e isso vai ser igual a B1, Bn. Então aqui o passo importante: suponha que você sabe que o determinante da matriz A é essa matriz aqui dos coeficientes, que isso é diferente de zero. Então, a regra de Cramer te ensina direto quem é essa matriz aqui de soluções, né? Cada xi dessa matriz, né? Então, deixa eu colocar aqui xj, cada um deles vai ser dado pelo determinante de AJ dividido pelo determinante de A. Por isso que o determinante de A tem que ser diferente de zero, né? Para que faça sentido essa divisão aqui. Mas, para explicar direitinho, né? O que é o determinante de AJ? É o determinante dessa matriz aqui, ó. Matriz A11, AN1. Aí, quando você tiver na coluna J, né? Então, deixa eu selecionar aqui, coluna J. Ao invés de você colocar os elementos A1J, A2J e assim vai, você vai trocar pelos Bs, né? Então, na coluna J, você vai colocar B1 até Bn. E fora dela, né, continua normal, como os elementos da matriz A. A1n, ANN. E isso dividido pelo determinante de A. E aí, ó, veja que esses J's, né, vão variar, né? J varia entre 1 e n. Ou seja, quem seria o x1? Você trocaria essa coluna aqui, que é a primeira coluna, pelos B1 até Bn, né? Pela coluna dos termos independentes. Quem seria o x2? Você trocaria a coluna 2 pela coluna dos termos independentes. E os demais termos você mantém normal, como os da matriz A, tá certo? Então, antes mesmo de fazer uma dedução, que eu vou fazer uma bem simples, no caso 2 por 2, só para não passar em branco, vamos fazer um exemplo para você entender concretamente como é que utiliza. Então aqui, ó, dado esse sistema aqui, então nesse caso, 3 equações, 3 incógnitas. Isso aí já é sugestivo de que pode ser que a regra de Cramer seja aplicável, né? Então,
né? Para isso a gente escreve a matriz dos coeficientes, né? A matriz A dos coeficientes ela é 2, menos 3, 7, aí aqui 1, 0, 3, e aqui 0, 2, menos 1. E olha o determinante dessa matriz, né? Porque você só pode usar a regra de Cramer se esse determinante der diferente de zero. Né? Então, det de A é o det dessa matriz aí. Aí você faz o determinante do jeito que você achar melhor, né? Quando eu faço determinante, eu gosto de fazer assim. Caso eu coloco termos, né? Aí eu gosto de pegar esse elemento que está embaixo, coloco aqui em cima. O que está em cima vem aqui para baixo. O menos 1 sobe, o 7 desce. E eu vou fazendo as multiplicações assim, ó. Primeiro, depois você subtrai com essas aqui, que estão de verde. Então vamos ver o que é que vai dar, né? No caso, esse primeiro é 0, aí esse segundo também é 0, e esse terceiro dá 2 vezes 7, 14. Então dá 14. Aí, nesse outro aqui, né, você já coloca um sinal de menos e um parêntese, tá? Vai ficar 3, aqui no meio 0, e aqui 2 vezes 4, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12, né? 12 mais 3, 15. Então vai ficar 14 menos 15, que é igual a menos 1, que é diferente de zero. Então, show de bola, podemos usar a regra de Cramer. Então aí a gente já tem uma forma direta de encontrar as soluções, né? Então vamos olhar primeiro quem é x, né? X é a primeira variável, né? Veja que aqui a gente escreveu x, y e z. Só que se você quiser, para entender como na regra de Cramer, você entende como sendo o teu x igual ao teu x1, o teu y como sendo o x2 e o teu z como sendo o x3, do jeito que está escrito aqui o teorema, né? Então, olha para essa parte aqui. O teu primeiro elemento, o teu x, vai ser a divisão desses determinantes, onde esse determinante de cima você vai trocar a primeira coluna da matriz A pela coluna dos termos independentes. Então, deixa eu colocar aqui como é que vai ficar, né? Aqui embaixo você já tem o determinante de A, que é menos 1. Então, você já pode deixar aqui. E aqui veja quem é a tua matriz A, ó. Então, essa primeira coluna você vai trocar pela coluna dos termos independentes, né? Você vai trocar por 1, 5, 0. Portanto, ela fica assim, ó. Deixa eu até destacar de vermelho. 1, 5, 0, né? Aqui são os termos independentes. E o restante você escreve normal, como a sua matriz A. Então, você coloca o restante dos termos, né? Menos 3, 7, 0, 3, 2, menos 1. Então, aí você pega e faz o determinante. Fazer do mesmo jeito que eu fiz ali acima. Isso tudo vai estar dividido por menos 1. Então, aí vai ser menos 1. Aí eu faço as multiplicações, né, como eu havia mencionado, dessas diagonais aqui, subtraio do valor disso aqui. Bom, multiplicando aqui dá 0, essa do meio dá 0, e aqui vai dar 5 vezes 2, 10, 10 vezes 7, 70, então aqui fica 70, menos, aí aqui nessa primeira dá 15, 0, e essa outra dá 6, né, 15 mais 6, 21. Então vai ficar 70 menos 21, que dá 49, só que tem esse sinal de menos 1, né? Então vai dar menos 49. Aí você determina o y e o z de forma semelhante, né? Apenas, claro, tomando cuidado de trocar as outras duas colunas, né? No caso, o y vai corresponder ao x2, né? Lá do teorema. Então você vai trocar a segunda coluna pela coluna dos termos independentes. Então, só para dizer como é que vai ficar, né? Você vai colocar aqui o determinante. Você, na coluna do meio, vai trocar por 1, 5, 0. Então, aqui você mantém os termos da matriz A do jeito que estavam, só que na coluna do meio, você coloca os termos independentes. 1, 5, 0. E aí, a última coluna do jeito que está na matriz A. Ou seja, 7, 3, menos 1. E isso aqui fica dividido pelo determinante de A, que é menos 1. Então, aí eu deixo para você fazer a conta do determinante. Você vai observar que esse resultado de y é igual a 9. Aí, de forma análoga, z
né? Isso dessa vez corresponde a você trocar a terceira coluna da matriz A pela matriz dos termos independentes. Ou seja, você vai escrevendo a matriz A normal, né? No caso, as duas primeiras colunas permanecem, né? Fica aqui 2, 1, 0. Essa outra vai ficar menos 3, 0, 2. Aí na última coluna, em vez de você colocar a coluna normal de A, você troca pela dos termos independentes. Então aqui você bota 1, 5, 0. E isso vai estar dividido pelo determinante de A, que é menos 1. Aí eu deixo para vocês observarem que esse resultado aí vai dar 18. Então, a única solução do sistema, vou arranjar um espacinho aqui para colocar, deixa eu colocar bem aqui. A única solução do sistema é, digamos, x estrela igual a matrizinha coluna, que é menos 49, 9, 18. Então é assim que você utiliza a regra de Cramer. E aí, para quem está curioso, né, por que é verdade isso, eu vou fazer uma dedução no caso 2 por 2, tá? Então, uma demonstração bem simples, bem transparente. Demonstração, né? Isso aqui para matrizes 2 por 2. Então, no caso 2 por 2, o sistema que nós estudamos é um sistema A1x1 mais A12x2 igual a B1. E aqui A21x1 mais A22x2 igual a B2, tá? Então, a forma matricial desse sistema é A11, A12, A21, A22, x1, x2 igual a B1, B2, né? Então, o meu objetivo é achar aqui na força bruta, tá? As soluções, é fazer escalonamento com a matriz ampliada e conseguir achar as soluções. E eu vou mostrar que essas soluções são exatamente nessa forma aqui, né? O determinante da matriz em que você vai trocando sucessivamente as colunas pela coluna do termo independente dividido pelo determinante de A. Eu vou fazer aparecer isso a partir das operações elementares, tá? Então aqui, ó, eu trabalho agora na matriz ampliada e aí eu vou fazendo algumas operações. Eu vou forçar, né, a aparecer o determinante aqui, vocês vão observando, ó. Eu vou pegar a primeira linha e vou fazer ela mesma multiplicada por A22. Então, ó, A22 vezes a própria linha 1. E na linha 2 eu vou fazer ela mesma multiplicada por menos A12. Ou seja, eu vou fazer menos A12, linha 2. Então, isso aqui vai se tornar A11, A22, A12, A22. E bem aqui vai aparecer B1, A22. Já nessa de baixo vai ficar menos A21, A12, menos A22, A12 e aqui menos B2, A12. Aí veja que eu posso fazer, né, agora a linha 1 igual a linha 1 menos a linha 2, mais a linha 2, aliás, né? Porque daí eu consigo cancelar esse termo que está aqui desse lado. E por um outro lado, na primeira entrada eu já voltei o determinante, né? Porque veja que o determinante de A, nesse caso, é exatamente aqui, ó, diagonal principal menos a secundária. É exatamente A11, A12, menos A21, A12. Ah, perdão, aqui, esse primeiro aqui é A22. Então, fazendo essa operação, linha 1 igual a linha 1 mais a linha 2. Então, você forçou, né, aqui apareceu o determinante, né? A1, A22, menos A21, A12. Esse elemento lá de cá ele zera e embaixo fica normal, né? Não mexe não. Aí aqui, né, a operação é feita também na parte, nessa parte ampliada, né? Ficou assim, ó, B1, A22, menos B2, A12. E aqui se manteve quieto, né? Menos B2, A12. E daí a gente já consegue encontrar quem é x, né? Daqui você pega e volta para a forma matricial. Daí você vai encontrar quem é x, né? Caso você tem que esse termo aqui, A1, A22, menos A21, A12, vezes x, vai ser igual
a esse termo aqui, independente. B11 A22 menos B2 A12. Só que aí, para a regra de Cramer, a gente faz a suposição que esse determinante de A é diferente de zero. Sendo ele diferente de zero, e a gente está vendo, né, aqui que isso aqui efetivamente é o determinante de A, a gente pega e reescreve, né, isso aqui como determinante de A vezes x igual a B11 A22 menos B2. Ah, perdão, aqui não tem esse duplo índice não, é apenas B1. Aqui fica B1 e aqui A12. Então você passa o determinante dividindo. Então você ficou aqui, ó, com o determinante de A e aqui B1 A22 menos B2 A12. Mas adivinha o que é essa parte de cima? Essa parte de cima é exatamente o determinante dessa matriz aqui, ó, em que a primeira coluna é exatamente B1, B2 e a segunda coluna é A12, A22. Isso aqui dividido pelo determinante de A. Mas veja só, né, exatamente o que eu falei aqui sobre a regra de Cramer. Né, o primeiro elemento, né, o primeiro elemento da solução seria o quê? Seria exatamente você trocar a primeira coluna da matriz de A pela matriz dos termos independentes. E é o que está acontecendo aqui, ó. Primeira coluna trocou pelos termos independentes. A outra coluna, que é a única que tem, né, nesse caso 2 por 2, ficou mantida igual à segunda coluna de A. Então, de fato, está deduzido o primeiro elemento da regra de Cramer, né? Realmente funciona. E aí eu deixo como um exercício, ache que o y vai ser exatamente o determinante de A11, A21, B1, B2 dividido pelo determinante de A, tá certo? Que é exatamente o segundo elemento da regra de Cramer. Você pega e vai ser a divisão do determinante da matriz em que você substitui a segunda coluna pela matriz dos termos independentes e mantém as outras colunas, né, do jeito que é na própria matriz A, tá certo? E aí a dica é que você vai pegar essa própria matriz aqui desse começo e você vai refazer esse mesmo processo. A diferença é que você vai tentar, né, veja que a gente fez umas operações de modo a conseguir um zero aqui em cima, né, para poder conseguir já o valor de x. O objetivo agora é que você consiga um zero aqui nessa parte de baixo e que você coloque o determinante para aparecer bem aqui, né, aqui nessa posição que eu estou marcando. Então, para isso, você vai pegar e multiplicar a linha de cima por menos A21 e a linha de baixo você multiplica por A11, tá? E daí depois se você fizer essa operação dá tudo certo. Só uma observação é que bem aqui eu escrevi A12, mas na verdade aqui é A22. Eu acho que eu só escrevi errado aqui, acho que no restante tá certinho, tá? Então você vai conseguir um determinante exatamente aqui nessa parte de baixo, aí depois você, supondo, né, que ele é diferente de zero, você faz essa mesma parte aqui, só que sendo com y, e você vai conseguir essa dedução aqui de que y vai ser igual ao determinante, né, dessa matriz aqui, dividido pelo determinante de A. E daí a gente encerra.